Moodle. E aí aqueles que não puderam ver hoje podem ver depois. Se vocês também quiserem ver depois, né? Compartilhar aqui. E no momento que eu estiver aqui compartilhando, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, aí eu peço para vocês abrirem o microfone e falarem, porque eu não consigo enxergar nem o chat, nem se vocês levantarem a mão ou alguma coisa parecida, tá? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta em relação à apresentação, enquanto eu for falando aqui, vocês liguem o microfone e podem me interromper, tá? Sem problema nenhum. Então, muito bem. A gente vai. Esse aqui é o cronograma que a gente vai seguir mais ou menos, né? A gente pode ter alguma alteração, dependendo do que vocês pretenderem aí, para a nossa disciplina durante essas 12 semanas, tá? Então, algumas informações importantes aqui. Então, meu nome, certo? Antônio Dutra da Silva, aqui o meu e-mail, certo? O e-mail vai servir para a nossa comunicação durante todo esse primeiro semestre aí, certo? As dúvidas que vocês tiverem, marcação de atendimento, tudo que a gente precisar resolver, tudo vai ser pelo e-mail, tá? Eu vou compartilhar depois esses slides aqui para vocês terem lá no Moodle também, tá? Na nossa disciplina. Basicamente, eu deixei marcado com o coordenador, o Cassiano, os horários de atendimento nas quartas-feiras, antes das nossas aulas, tá? Das 19 até as 19h50. Caso vocês precisem aí marcar alguma atividade extra ou outro tipo de atendimento, aí sempre com 24 horas de antecedência para mim poder me organizar e verificar um horário possível aí para a gente marcar esse atendimento, tá? As nossas aulas síncronas vão ser sempre às quartas-feiras. Eu não vou gravar videoaulas, tá? Eu acho que fica mais fácil se a gente tiver esse horário fixo aqui. E é aqueles que puderem assistir às aulas melhor, né? Então, vai ser sempre das 8 às 9h30, né? Para não bater com os horários de atendimento. E é claro que depois das 9h30, caso alguém precise tirar dúvida que não conseguiu no primeiro horário, tem o segundo horário ali, depois das 9h30, para a gente continuar e tirar alguma dúvida que fique, né, durante as aulas, tá? Então, como é que fica o nosso planejamento? Deixa eu abrir aqui. Esse plano de aula aqui é o plano de ensino. Cadê o Zoom? Esse plano de ensino já está compartilhado lá no Moodle, tá? Ele tem toda a ementa e como que vai ser a metodologia. Então, hoje a gente vai falar falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, e aí tem aqui toda a relação dos conteúdos que a gente vai ver e as avaliações, certo? A gente já vai falar sobre as avaliações. Só apresentando aqui, a gente vai ter, em resumo, 10 aulas de conteúdo, né? Então, até o dia 24 do 3, onde a gente vai falar um pouquinho, terminar de falar, né, sobre funções, derivadas de funções exponenciais logarítmicas. Tá? E aí depois, no final, a gente tem uma última prova, e aí, no último dia, lá em 7/4, a gente vai ter o nosso exame, tá? Então, esse material aqui está disponível ali na página do Moodle, caso vocês queiram olhar e ler novamente, tá? As avaliações, como que a gente vai fazer as avaliações? Eu dividi elas em quatro partes, tá? Trabalho e prova. Lá no plano de ensino, ele consta que o trabalho vai valer 40% e a prova vai valer 60%, tá? Para completar a nota. Então, o nosso primeiro trabalho, que vai ser referente a funções, tá? E aqui a gente pode alterar isso aqui também, né? Caso vocês achem que fique muito pesado, lá em 10/2, um trabalho e logo depois a prova, tá? Isso aí a gente pode negociar alguma outra forma, mas eu pensei assim, né? Finalizamos o conteúdo de funções no dia 10, e aí eu já disponibilizo para vocês um trabalho que é para ser entregue, então, no dia da prova, que é dia 17/2, tá? As provas, ela não vai ter todo esse período aqui
para a realização, certo? Como é uma prova, eu tinha pensado em fazer no mesmo dia, mas o coordenador me falou que era possível de ter instabilidade de internet, né? Eu nem tinha pensado nisso, então eu deixei 3 dias para a prova, certo? Do dia 17 até o dia 19 do 2, tá? Então, começando na quarta e o período finalizando na terça-feira, na sexta-feira, perdão, tá? Mesma coisa com a segunda parte do conteúdo, que refere-se a limite derivada, tá? Que é a segunda metade da disciplina. Então, o segundo trabalho, dia 24, depois que a gente finalizar todo o conteúdo, entrega dia 31, que é a prova, e a prova, então, entrega na sexta-feira, dia 2. Finalizado esse período de trabalhos e provas aqui, a gente vai ter um exame final, que corresponde, então, à recuperação das notas de todas as atividades, tá? Cada trabalho, né, depois que a gente fizer a prova, vai ter uma recuperação referente a cada um dos trabalhos, tá? A gente não vai fazer recuperação em relação às provas, só que a gente veja muita necessidade mesmo, tá? Mas, a princípio, a gente vai fazer somente recuperação em relação aos trabalhos, então 40% da nota. E aí, se alguém ainda necessitar de alguma nota final, ainda vai ter o exame, tá? Lá na planilha do Moodle, lá na nossa disciplina do Moodle, eu construí uma tabela de notas, tá? Que está aqui relacionada com o número de matrícula de vocês, tá? Então, eu tenho aqui cada trabalho e o respectivo conteúdo que a gente vai ter, né? A nota do trabalho, nota da prova, recuperação do trabalho e a média final de cada pedaço, tá? Aqui tem uma coisa bem importante, que é a relação em relação aos atrasos, certo? Os atrasos vão ser bastante intoleráveis, tá? Vai ter desconto por atraso. Então, a gente tem bastante tempo de entrega do trabalho, né? Quase uma semana de realização do trabalho e 3 dias para a prova. A prova sempre será menor do que o trabalho, mas o prazo de entrega tem que ser cumprido, certo? Então, vai ser até as 23 horas e 59 minutos do último dia. Então, o trabalho 17/2 e a prova lá no dia 19 do 2, tá? Então, atentem a isso, que os descontos por atraso vão ser bem grandes, tá? No último semestre, a gente teve bastante problema com a questão do atraso e a questão das entregas dos trabalhos, tá? E o mesmo vale para a segunda parte ali, tá? Trabalho e prova. Essa planilha já tá compartilhada lá no Moodle, na nossa página, e aí eu vou atualizando à medida que vocês forem me entregando as atividades, tá? Alguma dúvida por enquanto? Sim, não. Mais ou menos era isso, né, que a gente tinha para falar sobre a disciplina. Não sei se vocês têm algum questionamento em relação às atividades. Deixa eu abrir aqui. Não sei se vocês já entraram na nossa página do Moodle, da nossa disciplina. Deixa eu acessar aqui. Então, essa é a nossa página do Moodle. Tem aqui as orientações, certo? A mesma coisa que eu já falei agora para vocês. Aqui está o plano de ensino e a nossa planilha de notas, tá? Então, cada tópico, ele está separado aqui. Então, a parte de funções vai estar aqui. Aqui eu já tenho algumas atividades que eu vou colocar para vocês, tá? E aí já está destacado aqui as avaliações e os trabalhos e a recuperação, tá certo? Se não tem nenhuma dúvida, a gente pode começar a primeira parte do nosso conteúdo. E é claro, se tiver alguma dúvida durante o período aí das nossas atividades, os que vocês acharem que é muito pesado um trabalho só, ou a prova vai ser muito extensa, a gente pode negociar e remarcar alguns horários ou algumas coisas dessa forma, tá? Dúvidas? Sim, não? Se não tem nenhuma dúvida, então a gente... Tudo certo, professor.
Se não tem dúvida, vamos lá para a primeira parte, então, do nosso conteúdo. A gente vai falar, então, sobre conjuntos numéricos, tá? Então, aqui é só para a gente ir relembrando algumas questões básicas aí, que é o que a gente vai utilizar durante toda a nossa disciplina, né, que é a base para toda a matemática fundamental aí, que são os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto, que é o que a gente utiliza para contagem, são os números naturais, tá? Então, esse primeiro conjunto aqui, marcador. Então, esse primeiro conjunto aqui, certo? É o conjunto dos naturais, certo? Então, ele começa em 0, 1, 2, 3, 4, 5. É aquele conjunto que a gente utiliza para contagem, ok? Para enumerar a quantidade de elementos, tá? Então, incluindo 0, indo até mais infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Algumas representações ou conjuntos específicos aqui do conjunto dos naturais, são naturais asterisco, né? Sempre que tiver esse asterisco aqui, quer dizer que a gente está excluindo o 0, certo? Então, n asterisco são todos os números naturais menos o 0. NP, então, o P aqui quer dizer elementos pares, tá? Então, são todos os elementos naturais. E aí aqui a gente já começa a falar, então, da representação em conjuntos, tá? Então, esse pedaço aqui representa todos os elementos X pertencentes ao conjunto dos naturais, tais que eles satisfaçam essa condição, tá? X igual a 2n, certo? 2n é uma representação de um número par. Então, por exemplo, se o n é 1, então 2 vezes 1 é 2. Se o n é 2, 2 vezes 2, 4. Então, essa maquininha, 2 vezes n, ele sempre me traz um número que é par, tá? Então, n aqui pertencente aos naturais também, certo? Então, esse n aqui, esse conjunto, são todos os elementos pares, né? 0, 2, 4 e infinito, tá? O ni são os inteiros, não, os naturais ímpares, né? Então, x, aqui eu estou pegando todos os elementos naturais e escolhendo aqueles que satisfazem essa condição, né? Serem ímpares. Então, o 2n mais 1, essa minha formuleta aqui, eles geram somente elementos ímpares. Se o n é 0, eu tenho 2 vezes 0 mais 1, que é 1. Se o n ele é 2, por exemplo, eu tenho 2 vezes 2 mais 1, que é 5. Então, todos os números ímpares podem ser escritos dessa forma. 2n mais 1, com n sendo um número natural, tá? Esse conjunto aqui também é um conjunto de números infinitos, tá? Depois dos números naturais, que a gente utiliza para contagem, a gente tem os números inteiros. O conjunto dos números inteiros englobam já o conjunto dos naturais, né? Então, os naturais, eles estão contidos dentro dos números inteiros, porque ó, essa parte aqui representa todos os números naturais, e além desses números eu tenho os elementos que são negativos, tá? Então eu venho lá de menos infinito, venho até o zero e depois vou para mais infinito, ok? Mesma coisa que os números naturais, o z asterisco, ele representa todos os números inteiros sem o zero. Os z mais representam somente os números positivos, incluindo o zero. Então, aqui é exatamente o conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, até mais infinito. E o z menos, os números negativos. Poderia pegar todos os conjuntos que a gente fez aqui também para os números naturais, tá? Aqui são só alguns exemplos, tá? Então, números naturais que a gente utiliza para contagem e os números inteiros também, né? A gente utiliza para contagem. A partir daí, a gente pode distribuir esses elementos no que a gente vai chamar de reta numérica, tá? Então, essa aqui é a nossa reta numérica. Essa reta numérica, por enquanto, só tem números inteiros, tá? O zero aqui representa a divisão dessa reta em duas semirretas, né? Semirreta dos elementos positivos e a semirreta dos elementos
negativos, tá? Então, por enquanto, a gente não tem ninguém aqui entre o 0 e o menos 1, entre o 1 e o 2, tá? A gente só conhece esses pontos aqui, que são equidistantes, né, um do outro, em relação à origem. Tranquilo? Qualquer dúvida, só abrir o microfone aí e ir falando. Se estiver muito ligeiro também, tá? Vou fazer alguns exemplos, certo? Nesse exemplo 1 aqui, ele está me pedindo assim, sejam os conjuntos A igual a X pertencente a Z, então aqui ele está me dizendo a qual conjunto pertence os elementos de A. Uma coisa importante, né? Quando a gente fala de conjuntos, a gente sempre representa ele com letra maiúscula. Eita. Um Ctrl V. Certo? Sempre com letra maiúscula. E os elementos desse conjunto sempre com letra minúscula. Então, tanto o X aqui, que pertence a esse conjunto A, ele é um elemento de letra minúscula, tá? Então, se eu fosse pegar um Azinho pequeno, né, pertencente ao A grandão. Então, letra minúscula para elemento, letra maiúscula para conjunto. Nesse primeiro exemplo aqui, ele quer que eu represente, então, o conjunto A e o conjunto B e determine essas duas operações. Essas operações aqui, o U virado para cima, é o que a gente chama de união. E o U virado para baixo é a interseção. Certo? Então, união é quando a gente junta todos os elementos, e interseção é quando a gente pega os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, vamos descrever aqui quais são os dois conjuntos que a gente tem, tanto o A quanto o conjunto B. O conjunto A, ele tem os seguintes elementos aqui, né? São todos os elementos X pertencentes aos inteiros, tal que ele satisfaça essa condição aqui, né? O X está entre menos 3 e 2. Tá? O que isso aqui quer dizer? Que o X ele é maior do que menos 3, tá? Mas não assume o valor menos 3, e ele é menor ou igual a 2. Tá? Então ele está indo de menos 3 até 2, mas não assume o valor menos 3. Se a gente olhar aqui na reta numérica, eu estou pegando deste ponto, certo? Até este ponto aqui. Tá? Então, do menos 3 até o 2. Claro que o menos 3, ele está dizendo que não inclui, né? Porque ele é maior. Então, quais são os elementos do meu conjunto A? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos lá para o nosso conjunto. Então, eu começo com o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses aqui são todos os elementos do meu conjunto A, descrito dessa forma, né? Onde eu pego o meu conjunto de origem, os números inteiros, e verifico qual é a condição para ele pertencer ao A, que é essa segunda parte aqui. Então, o meu conjunto A é tudo isso aqui. O conjunto B são os elementos naturais, então x pertence aos naturais, tais que x é menor ou igual a 4. Quando eu tenho esse igual aqui, quer dizer que ele assume esse valor extremo aqui. Quando não tiver o igual, ele não assume esse valor, né? Então, se x é menor ou igual a 4 e ele pertence aos naturais, então quais são os elementos naturais menores do que 4? O 0, o 1, o 2, o 3 e o próprio 4. Então, esses são todos os elementos, né, pertencentes ao conjunto B. Agora, a gente vai fazer as duas operações que ele está nos pedindo. Vou ver aqui. Apagar essa parte aqui. Ele quer que a gente calcule, então, a união com B. Então, quando a gente fala em união de elementos, é simplesmente eu pegar os elementos do A e juntar com os elementos do B. Vejam aqui, ó, eu tenho esses três elementos que tem tanto no A quanto no B, né? 0, 1, 2, 0 e 1, 2.
Os que são diferentes são o menos 1 e o menos 2, e o 3 e o 4 aqui no B. Então, eu só preciso copiar eles aqui de novo. Eu tenho menos 2, menos 1, 0, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, esses são os elementos da união. Eu simplesmente juntei todo mundo, não preciso repetir os que são iguais, tá? Poderia repetir, não tem problema nenhum. Mas aqui são só os elementos que tem tanto em A quanto em B, tá? A segunda parte, que é a intersecção com B. Então, eu estou pegando os elementos que são iguais, que é exatamente esses três aqui que a gente destacou, né? Que são os que se repetem em ambos os conjuntos. Então, é o 0, o 1 e o 2, tá? Essa aqui representa, então, a intersecção desses dois conjuntos, ok? Essa aqui é a forma de representar, uma forma de representação em conjunto, e depois a gente vai ver uma outra forma, que é quando a gente falar de conjunto dos números inteiros, dos números reais, que é a forma de intervalos, tá? Mais adiante a gente fala disso. Aqui a gente tem algumas operações. Essas operações aqui eu acredito que seja simples, tá? Eu vou deixar essa aqui para vocês fazerem. Lembrando sempre que a gente tem uma ordem, né? Qual é a ordem das operações? Primeiro, multiplicação, né? Multiplicação e a divisão. E por segundo, né? Depois, soma e subtração, tá? Então, eu vou olhar para as operações aqui e realizar primeiro as divisões e multiplicações e aí depois as somas e subtrações, tá? Aqui uns exemplos aí só para vocês fazerem como atividade para ir relembrando como a gente faz para operar com números inteiros e naturais, tá? Isso já está lá no mundo. Depois do conjunto dos inteiros e dos naturais, a gente tem o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais são todos aqueles números. Aqui a representação dos racionais que faltou, está errado. É um Qzinho, tá? Identificado por Q. É definido pelo conjunto das frações, ou todos aqueles elementos que podem ser representados na forma de fração, onde P e Q são números inteiros, tá? Então, isso aqui quer dizer esse conjunto, né? Então, o conjunto Q dos números racionais são todos aqueles da forma de fração, P sobre Q, tal que P pertence a Z e Q também pertence a Z, aqui está me dizendo que o Q não pode ser zero, né? Que não faria sentido. Então, alguns exemplos aqui, né? 1 meio, 3 quintos, 32 sobre 57. Além das frações, a gente tem os números decimais, 0,5, 1,2, as dízimas periódicas, né? Aqueles elementos que se repetem infinitamente, né? 52. Essa barrinha quer dizer que o 52 se repete infinito, né? Dízimas periódicas. E além disso, os próprios números inteiros e naturais estão contidos dentro dos racionais. Tranquilo? É bem barbado que a gente está representando os números. Por quê? Porque quando a gente for falar de funções, né, próprio limite e derivada, a gente precisa de um conjunto de base aonde essas funções existem, né? Então, por isso que a gente define os conjuntos numéricos, racionais e irracionais. Bem, como é que a gente faz para calcular ou operar com números racionais? Então, vamos lembrar aqui como que a gente faz para calcular essas frações aqui, né? Operar com essas frações. Deixa eu só tirar esse pedaço aqui e colocar no outro slide. Aqui. Muito bem. Dúvidas aí, por enquanto? Então, aqui, como é que a gente faz para calcular soma e subtração de frações, né? Operações com frações? Vou fazer duas aqui, e os outros eu deixo como exercício para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é
o MMC, né, o mínimo múltiplo comum. E como que a gente faz o MMC dessas frações? Então, eu vou pegar os denominadores aqui, 8, o 10 e o 5, e fatoro os três juntos, tá? Como que a gente fatora esses carinhas? Dividindo por números primos. Então, eu vou começar com 2, depois por 3, por 5, 7, e assim por diante. Então, por 2, eu tenho o 8 e o 10 que dá para dividir, né? Então, vai ficar 4 e 5. E sobrou 5 aqui. Ainda tem um número par que eu consigo dividir por 2. Então, ficou 2, 5 e 5. Mais uma vez por 2 aqui, aí sobra 1. E a gente finaliza com o número 2. E aí, por último, o 5, né? Então, aqui ficou 1, 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto desses carinhas aqui. Então, eu vou multiplicar esses caras todos aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, 8 vezes 5, 40. Muito bem. Então, agora eu faço uma nova fração com um denominador 40. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou dividir e depois eu multiplico. Divido e multiplico. E aqui também, divido e multiplico. Como é que fica? 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3 são 15. Mantenho o sinal. 40 dividido por 10 é 4, vezes 1, 4. 40 dividido por 5 é 8, vezes 2, 16, né? Então, aqui mantém o sinal, que 16. E aí, agora, simplesmente somo aqui, né? Então, como é que fica? 15 mais 16 são 31. 31 menos 4 vai dar 27. Então, isso aqui é 27 sobre 40. Essa forma já é uma forma que a gente chama de irredutível, ou seja, eu não consigo simplificar mais, porque o 27 é só divisível por 3, né, ou por 9, e o 40 é divisível por 2 e por 5. Então, eles não têm divisores comuns aqui. Então, essa aqui já é a minha resposta final, né? Já é a minha fração irredutível, representante aí da nossa operação. Então, 27 sobre 40. Nesse segundo exemplo, letra C, né? 3 menos 3 meios menos 1 sexto. Quando eu não tiver ninguém, eu coloco 1 aqui embaixo, né? Para mim não me perder e fazer o MMC entre todos. Então, o MMC que eu tenho que fazer nesse caso é com o 1, o 2 e o 6. Nesse caso aqui, 2 e 6 são múltiplos, então poderia usar sempre o maior, né? Então, aqui vai dar por 2, esse aqui eu não preciso, sobrou 1, e aqui sobra 3. E aqui dá por 3, né? Então, quer dizer que o mínimo múltiplo é o produto deles, que é 6. Então, aqui, vou colocar o 6. E aí, faço a mesma coisa. Divido e multiplico. Divido, multiplico, divido e multiplico. 6 dividido por 1 é 6, vezes 3 vai dar 18, mantém o sinal. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 6 por 6 dá 1, vezes 1, 1. Certo? Então, aqui fiz a divisão, agora simplesmente opero na parte de cima. Então, menos 9 menos 1 dá menos 10, mais 18, isso aqui vai dar 8 sextos. Nesse caso, eu consigo simplificar, tanto em cima quanto embaixo por 2. E aí fica como? 8 dividido por 2 vai dar 4, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Essa aqui, então, é a minha resposta, a minha fração irredutível, certo? Representante da resposta da minha operação. Aqui a letra E é a mesma coisa, certo? Eu acho que vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Aqui tem mais umas atividades, que é a mesma coisa, tá? Simplesmente somar e fazer o mínimo múltiplo comum entre as operações. Vamos fazer esses exercícios aqui, que são envolvendo multiplicação e divisão, tá? Multiplicação e divisão de frações. Vou adicionar uma página nova aqui.
Vamos lá, então. Como que a gente faz para multiplicar ou dividir frações? Nessa letra A aqui, eu tenho uma divisão e uma soma. Então, lembrando da ordem das operações, eu primeiro preciso resolver as divisões e multiplicações para depois soma e subtração, né? Então, vamos lá. 2 terços dividido por 4 quintos. 2 terços dividido por 4 quintos. Na divisão de frações, depois eu junto com a soma ali. Na divisão de frações, o que eu tenho que fazer? Eu pego a minha primeira fração aqui e copio ela igual. Copio a primeira, mantenho a primeira. Aí, essa parte aqui que é a divisão, eu mudo para uma multiplicação, certo? Então, copiei a primeira, troquei a divisão para a multiplicação e inverto a segunda. 5 quartos. Inverti a segunda fração, certo? E aí faço a multiplicação direta. Como que a gente faz a multiplicação de fração? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 2 vezes 5, que são 10, e 3 vezes 4, que são 12, tá? Nesse caso aqui, a gente não precisa fatorar ainda, porque a gente não terminou toda a operação, ainda falta somar com 1/2, né? Então, a primeira parte, né, 2 terços dividido por 4 quintos, nos deu 10 dozeavos. Agora eu tenho que somar 10 dozeavos com 1/2. E aí, para somar frações, eu tenho que fazer MMC. Qual é MMC entre 12 e 2? Vou fatorando. 2, aqui dá 6, vai dar 1, aqui vai dar 2, vai dar 3, e 1, e aqui dá por 3. Então, o MMC aqui é 12. Aqui o 12, e aí faço a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Divido e multiplico, divido e multiplico. Então, 12 por 12 vai dar 1 vezes 10, 10. Soma 12 dividido por 2 dá 6 vezes 1, 6. Então, aqui vai dar 16 dozeavos. E aí eu posso simplificar. Tanto em cima quanto na parte de baixo por 2. E aí quanto que vai dar isso? 16 dividido por 2, isso aqui é 8. 12 dividido por 2 é 6. Eu ainda consigo dividir por 2 aqui, né? Tanto em cima quanto embaixo. Quanto que dá 8 dividido por 2? Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 3. Então o resultado final aqui da nossa operação, em azul, é 4 terços. Certo? E aí já está na sua forma irredutível. Ok? Vamos resolver mais uma aqui. Deixa eu dar essa parte da frente. Aqui, vamos resolver a letra G. A letra C, aí é só a mesma coisa. Aqui o que tem que cuidar, que dentro dos parênteses, você primeiro resolve o que está dentro do parênteses e daí depois resolve as operações de fora. Então aqui eu vou começar com a soma, que está dentro do parênteses, e aí depois faço a divisão. Tá? Vamos fazer essa letra E aqui. Então, na letra E, eu primeiro tenho que fazer as somas aqui, dentro do parênteses. Então, a primeira soma, 1 quarto mais 2 quintos. Qual é o MMC entre 4 e 5? Como aqui não tem nenhum divisor comum, né? O 5 já é primo, então só tem o 5 e o 4 é só por 2, quer dizer que o MMC entre eles é 20, que é o próprio produto dos dois elementos, sem dividir e multiplicar. Então, 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 1, 5, mais 5 dividido por 20 dividido por 5 dá 4 vezes 2, 8. Então aqui está dentro do primeiro parêntese, dividido por... Agora a mesma coisa aqui, né? 13 e 10 não tem nenhum divisor comum. E o 13 é um próprio número primo. Então, o mínimo entre 13 e 10 é o produto entre eles, que é 30. Então aqui vai dar 10 mais 3 no MMC. 5 mais 8 são 13 sobre 20, dividido por
13 sobre 30. Como que fica isso, então? Mesmo processo que a gente estava fazendo aqui. Copio a primeira fração, que é 13 sobre 20. Vamos trocar aqui de cor. Troco a divisão por uma multiplicação. E aí, inverto a segunda fração. Fica 30 sobre 13. Tá? Agora eu posso multiplicar as duas. Então, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Vai ficar 13 vezes 30 e 20 vezes 13. Eu tenho o mesmo elemento multiplicando tanto na parte de cima quanto na parte de baixo aqui. Né? Então, esse cara pode ir embora com esse. E esses zeros aqui também podem ir embora. Como eu estou multiplicando, eu posso fazer isso, certo? Se eu tivesse simplesmente somando aqui, que nem está aqui, ó, eu não posso cortar esses zeros. Tá? Eu só posso cortar, fazer essas simplificações quando eu estiver multiplicando. E aí eu sobra 3 meios, tá? Os 13 aqui corta, né? Sobra 1 em cada lado. E aqui daí vai sobrar 30 sobre 20, né? Podemos fazer um passo a mais, que é 30 sobre 20. Corta os zeros e aí sim sobra 3 meios, tá? Então essa é a resposta aqui para a nossa letra I. Acabou o espaço aqui, vamos ver no próximo slide. Dúvidas? Qualquer coisa, me interrompam aí. Vamos fazer a letra F, que as outras são mais ou menos parecidas com as que a gente já fez, tá? Tudo isso aqui vai ficar lá como exercício. E aí, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode tirar na próxima aula ou depois, né? Ou durante a aula agora, se vocês quiserem que eu retome algum pedaço que foi muito rápido. Então, nessa letra F aqui, eu tenho tenho 3 operações, né? A primeira é no numerador da fração, certo? Que tem esse produto, e no denominador que eu tenho essa soma. Então, vamos resolver o produto, que é a parte mais fácil, né? Então, 2 terços vezes 3 sétimos. Como eu estou multiplicando a parte de cima, parte de baixo, vamos só escrever aqui de novo. 2 vezes 3, 3 vezes 7, tá? E aí, o que eu posso fazer? Vou pegar uma outra cor aqui. Corto esses 3, ó. Esse 3 aqui e esse 3 aqui. O que sobra? O 2 na parte de cima e o 7 na parte de baixo. Então, esse aqui é o meu numerador. E agora eu vou fazer a soma do denominador. Então, 1 meio mais 1 sobre 14. Ó, o 2 é um divisor do 14. Né? Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 14 é o próprio 14. Tá? Porque todo 2 aparece aqui dentro. Então, como é que vai ficar? 7, né? 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 1, 7. Mantém o sinal. 14 por 14 dá 1 vezes 1. Então, isso aqui vai ficar 8 14avos. Agora, eu vou dividir, né? Que é a operação principal dessa fração. Então, vai ficar 2 sétimos dividido por 8 sobre 14. É uma outra maneira de representar a divisão. A gente poderia representar ela como sendo 2 sétimos dividido, né, por 8 sobre 14. É a mesma coisa, tá? Isso é igual a isso. E como é que fica, né? Copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. E aí poderia fazer a multiplicação direta, de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Vamos copiar aqui do lado, ó, 2 vezes 14, 7 vezes 8. Se vocês olharem aqui, ó, o 14 e o 7 dá para dividir, né? Corto esse cara com esse, sobram 2. O 2 e o 8 também são divisores, né? Então, corto esse com esse e aqui sobra 4. Então, o que sobrou foi 2 quartos. E aí eu posso simplificar. Né? Divido em cima por 2, embaixo por 2 também. E isso aqui sobra 1 meio. Tá? Então, o resultado da nossa letra F é 1 meio. Tranquilo?
Isso aqui é só para a gente ir relembrando e se aquecendo aí para as operações que a gente vai fazer mais adiante. Professor, eu vou me manifestar. Eu estou um pouco apavorada, assim. Eu não lembrava de nada dessas coisas. Eu não sei os colegas o que estão achando. Tá, mas diga então qual é a tua dúvida aí que a gente pode parar e voltar. Não, não, não digo que seja dúvida, mas não lembrava de nada dessas operações. Então, tá parecendo que a distância vai ser um pouco assustadora, assim, de Hum. resolver, sabe? Uhum. Você quer que eu faça mais alguma para a gente ir relembrando? Não sei o que os colegas estão achando, ninguém fala nada aí, não sei o que estão, se estão sentindo alguma dificuldade. Pode Professor, falar pelo chat. Ó, diga. eu acho, eu acharia legal tu fazer mais algum exemplo aí, só para a gente ter mais alguma ideia. Certo, vamos fazer mais uns então. Espera Isso. aí. Aí vai abrindo, a gente vai relembrando e vai. Uhum. Tranquilo, obrigado. Deixa eu só colocar mais umas aqui. Vou adicionar mais uma página aqui que a gente já faz mais alguns. Sem problema. Vocês querem que eu faça dessa parte aqui, da divisão e multiplicação de frações, ou volto lá nas operações com números inteiros e naturais? Eu acho que com frações, professor. Então, vamos completar essa coluna toda aqui. Então, eu fiz a F, vamos fazer a B, a D e a H, sem problema. Vamos fazer a letra B, então. Aqui, letra B. Nove quintos. 9 quintos menos 7 décimos dividido por 7 quintos. Muito bem. Então, de novo, ó, o que a gente tem que fazer primeiro sempre, né? Operação de divisão e multiplicação, tá? Então, primeira coisa aqui, divisão. Então, eu vou dividir aqui esse sinal de menos nessa operação aqui não importa muito. Poderia carregar ele, como posso deixar ele aqui. Vamos fazer primeiro, então, a divisão. Então, vamos fazer 7 décimos dividido por 7 quintos. Vamos separar aqui, depois a gente volta e faz a subtração. 7 décimos dividido por 7 quintos, então eu copio a primeira fração, inverto esse cara aqui, né, troco ele por uma multiplicação e inverto a segunda fração. Então vai ficar 5 sétimos. Tá? Eu não fiz nenhuma multiplicando, mas a gente pode multiplicar direto, caso vocês não queiram fazer aquelas simplificações que eu fiz. Então, 7 vezes 5 dá 35. 7 vezes 10, 70. Beleza. Agora eu vou simplificando essa fração aqui, né? 35 e 70, qual é o divisor comum deles? O 35 e o 70 tem o 5 como divisor comum. Então eu posso dividir aqui em cima por 5 e aqui embaixo por 5 também. Como que fica? 35 dividido por 5 dá 7. E 70 dividido por 5 vai dar 14. E aí eu continuo, porque os dois ainda têm um divisor comum. Qual é o divisor comum? O próprio 7, né? Divisão aqui. 7. Então, 7 dividido por 7, isso aqui sobra 1. E 14 dividido por 7 sobra 2. Então, o que a gente resolveu? Primeiro, a divisão, né? Então, na nossa divisão de 7 décimos por 7 quintos, nos restou 1 meio. Daí, o que eu faço? Agora, eu copio de novo o 9 quintos e o resultado da divisão, menos 1 meio. Beleza, o que eu tenho que fazer aqui? MMC. MMC entre quem? 5 e o 2. Nesse caso, os dois são elementos primos, né? Não tem divisores comuns. Então, vai ser simplesmente o produto deles. Então, vai ser 5 aqui,
esse 5 sobra, né? Se dividir por 2 sobrou 1, e aqui 5 de novo. E aqui vai dar 1 e 1. Então, o produto aqui, simplesmente multiplico, o MMC vai ser 10. Então, coloco ele lá de novo. E vamos fazer o MMC, completar. Vai dividir e multiplicar, dividir e multiplicar. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 9, 18. Menos 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1, 5. Então, 18 menos 5 aqui vai dar 13, e embaixo mantém. Essa fração aqui já está na forma irredutível, eu não tenho mais nada para fazer, né? Não tem nenhum divisor comum entre elas. E esse aqui é o nosso resultado. Certo? Vamos ver aqui na letra D. Deixa eu ver se eu consigo recortar ela aqui. Não cortei nada. Muito bem. Letra D. 3 sétimos dividido por 1 menos 5 14avos. Então, de novo, tem uma divisão, e aqui eu tenho uma operação dentro do parêntese, tá? Então, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parêntese, para depois resolver a divisão. Então, mantenho aqui a divisão, 3 sétimos, e aí resolvo o que está dentro do parêntese. Aqui eu não tenho ninguém, coloco 1. Então, MMC entre 14 e 1, eu não preciso nem fazer a tabelinha, é o próprio 14. Vou dividir e multiplicar, então 14 dividido por 1 vai dar 14, vezes 1, 14 de novo, menos 14 dividido por 14 dá 1, vezes 5, 5. Ok? E aí eu opero aqui de novo, então vai ficar 3 sétimos dividido 14 menos 5 vão ser 9, dividido por 14. Aí já posso excluir os parênteses e resolver a divisão. Então, eu vou dividir 3 sétimos por 9 14avos. Como que eu faço isso? Então, igualzinho aqui. Copiando a primeira fração, troco a divisão por uma multiplicação e inverto a segunda. 14 sobre 9. Posso fazer a multiplicação direta ou posso simplificar. Vamos fazer dos dois jeitos aqui. Vamos multiplicar primeiro. 3 vezes 14, então isso aqui vai dar 42. E 7 vezes 9 vai dar 63. Agora, quais são os elementos comuns aí na fatoração do 42 e do 63? Eu posso dividir o 42 por 3 e posso dividir o 63 também por 3. Por 2 eu não posso, porque o 63 ele é um número ímpar, né? Como que fica então a nossa divisão? 42 dividido por 3 vai dar 14. 63 por 3 dá 21. Agora, 14 e 21 tem um divisor comum, né? Qual que é? O 7. Então, 14 dividido por 7 dá 2, e 21 dividido por 7 dá 3. Então, essa aqui é a minha fração irredutível, 2 terços, tá? E aí não tem mais nada para fazer, já fizemos todas as operações, certo? Esse aqui é o nosso resultado final. Vamos ver a próxima questão, que é a letra H, né? A gente fez a B, a D, a F e a H. Vamos para H. Então, na H, eu tenho
duas operações aqui. A operação de subtração dentro dos parênteses, soma, e uma operação de divisão. Então, a primeira coisa que eu vou resolver é esses carinhas aqui, tá? Tanto a subtração primeiro quanto a soma. Muito bem. Vamos começar com as operações dentro do parênteses. Então, MMC, tem que fazer dois MMCs, né? O MMC dentro desse parêntese e o outro separado dentro desse aqui, tá? Como eu tenho a divisão é a última coisa que eu vou fazer, eu tenho que operar eles de forma separada. Então, vamos resolver dentro do primeiro parêntese. O MMC entre 4 e 2 é 4, tá? Porque o 2 está dentro da fatoração do 4. Então, fica 4 dividido por 4, que dá 1, vezes 3, que é 3. Menos 4 dividido por 2, que é 2, vezes 2, vezes 1, né? Que é 2. Dividido. E agora faço MMC entre 6 e 3. Como o 3 está dentro da fatoração do 6, o MMC é o próprio 6. Então, fica 6 dividido por 3, que dá 2, vezes 1, que é 2. Copio o sinal. 6 por 6 é 1, vezes 1. E aí, 3 menos 2 é 1, dividido por 4. Eu posso tirar o parênteses porque eu já terminei essa operação. Agora, 2 mais 1 dividido por 6. 2 mais 1 são 3, dividido por 6. Bom, não precisa desse parênteses aí. Agora a gente faz a divisão. Copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 6 sobre 12. 6 dividido por 12, eu posso simplificar direto aqui, em cima e embaixo, por 6. Tá? Então, isso aqui vai ficar 1 meio. Certo? Então, essa é o resultado da nossa conta da questão H. Então, nesses casos aqui que a gente tem parênteses, né, a gente tem que sempre cuidar a ordem das operações e também a ordem dos parênteses, colchetes e chaves, né? Tá? Então, resolvo o que está dentro dos parênteses primeiro, antes de resolver as operações aqui do lado de fora, tá? Dúvidas? Podemos seguir ou vocês preferem que eu faça mais alguma questão? Professor, pode seguir. Eu acho que no meu caso, se surgir alguma dúvida, eu falo daí, eu te peço. Beleza, beleza. Vamos seguir então. O próximo conjunto, aqui que a gente vai falar, então para completar os nossos conjuntos numéricos, são os números irracionais, tá? Os números irracionais são todas aquelas que não podem ser representados na forma de fração, tá? Então, não podem ser representados na forma de fração. Okay? Então, raiz de 2, raiz de 5, as raízes que não são exatas, o π, né? Quanto que vale o π? 3,1415, 14, 15, infinito, né? Ele não se repete, não tem uma quantidade de elementos que se repete, né? Diferente das dízimas periódicas, certo? Decimais finitos e dízimas periódicas, tá? Que tem sempre alguém que se repete infinitamente aqui, né? Então, 7, por exemplo, esses carinhos aí. Então, aqueles números que não possuem um padrão aqui na parte decimal, né, são que a gente fala de dízimas não periódicas, né, e decimais infinitos, tá? Com esses dois conjuntos, tanto os números racionais e os números irracionais,
a gente constrói o que a gente vai chamar, então, de conjunto dos números reais, certo? Então, aqui está a representação, né? Os racionais são aqueles que a gente representa em fração, e os irracionais são aqueles que a gente não representa na forma de fração. Tá? E o conjunto todo engloba, então, o conjunto dos reais. Tá? E a partir desse conjunto dos reais, né, que tem algumas operações, a gente já vai falar sobre essas operações. Como resolver essas operações antes de espalhar eles nas retas. Tá? Aqui a gente tem algumas operações com números reais, tá? E aí potências e tudo mais. Vamos fazer essas continhas aqui para a gente ir relembrando alguma coisa. Então, umas duas páginas aqui. Vamos pegar essa primeira. E a gente já relembra alguma coisa sobre potenciação também. Muito bem. Então aqui eu estou operando com alguns números racionais, né? São todas frações, multiplicação de frações e potência. Então só para relembrar, como que a gente resolve uma potência, né? Por exemplo, se eu tenho 2 ao cubo, o que isso aqui está me dizendo? Esse 3, que a gente chama de índice da potência, ele me diz quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2, né? Então, quantas vezes eu vou repetir o 2? Então, vai ser 1, 2 e 3, certo? Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que são 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o índice positivo, nesse caso, né, o 3 positivo, indica que eu estou repetindo essa aqui que a gente chama de base da potência, né, essa base da potência, 3 vezes. Tá? Então, se eu tivesse 2 na 3 na 2, quer dizer que eu teria que repetir o 3 duas vezes. Então, 3 vezes 3, que são 9. Ou 1 elevado na 5, então eu vou repetir a base, 1 vezes 1, 1, 5 vezes. Nesse caso aqui é o próprio 1, né? Tá? Então, cuidem, certo? Que potência eu resolvo copiando a base tantas vezes quanto forem indicadas no índice. Tá? Então, 3 ao quadrado não é 6, tá? Não é 2 vezes 6, é 9, certo? Porque eu copio 3 vezes o 3, tá? A mesma coisa aqui, ó, 2 ao cubo também não é 6, é 8, né? Que esse índice está me dizendo que eu vou copiar 3 vezes o número 2, ok? Então, agora, como é que a gente resolve essas potências aqui? Então, 3 menos 3 quintos elevado a 1. A potência 1 indica que é uma única vez, então eu só preciso copiar o 3 quintos, né? Então, eu vou lá copiar de novo menos 3 quintos. Tá entre parênteses aqui, vezes. O menos 3 quintos ao quadrado quer dizer que eu vou copiar o menos 3 quintos duas vezes. Então, menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. Resolvi essa potência aqui, né? Espalhei já. Mesma coisa esse segundo, né? Vezes, abro parêntese, o 2 aqui do expoente está me dizendo que eu vou copiar a base, menos 3 décimos, duas vezes. Então, vai ficar menos 3 décimos vezes menos 3 décimos. E vezes de novo, vou fazer aqui embaixo, vezes aqui, abro parêntese, esse índice aqui está me dizendo que eu vou copiar essa base, então, 3 vezes. Então, 3 vezes sobre 10 vezes menos 3 sobre 10 vezes menos 3 sobre 10. Certo? E aí vou resolvendo o que está dentro do parênteses, né? Poderia resolver tudo junto,
Mas aqui eu acho que fica mais fácil resolvendo a parte de dentro e depois multiplicando. Então, menos 3 quintos eu vou deixar aqui separado, porque está solito. Menos 3 quintos vezes. Menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. É o segundo parêntese aqui. Menos com menos fica mais. Né? Então, eu faço a operação com o sinal. Então, eu vou ficar com 3 vezes 3, que são 9, né? Positivo, porque os dois são negativos, sobre 25. Multiplico de cima com o de cima, esse com esse, e de baixo com o de baixo. Mesma coisa aqui, né? No terceiro parêntese. Menos 3 décimos vezes menos 3 décimos. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. O menos com o menos. Vamos colocar aqui de uma cor diferente, né? Só para chamar a atenção. Aqui, né? Eu tenho menos com menos, multiplicação, né? Menos vezes menos, sempre substitui para mais, né? Aqui também, ó. Menos vezes menos, mais. Tá? Então, nesse caso aqui ficou positivo e nesse outro caso aqui também vai ficar positivo. Então, 9 sobre 100. E por último, aqui eu tenho um índice ímpar, né? Que é 3. Então, eu copiei 3 vezes o menos 3 décimos. Então, vezes aqui, abrir parênteses. Tem uma divisão. Vamos lá, deixa eu mudar aqui a cor de novo. Ó, aqui eu tenho menos com menos. Então, menos vezes menos, mais. Então, quer dizer que essa operação vai dar um número positivo. Mas o resultado eu vou ter que multiplicar com esse. Então, eu vou ter mais vezes o menos. E isso aqui é negativo. Então, sinais diferentes ficam negativo, sinais iguais fica positivo. Então, aqui o resultado eu já sei que é negativo. Antes de operar, né, os números. Então, agora eu vou fazer a multiplicação dos números, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Simplesmente vou acrescentando zeros ali, né? Depois do 1. Tá? E agora faço as operações. Eu tenho 3 multiplicações. Posso simplesmente multiplicar todo mundo, excluindo já os parênteses aqui. Vamos fazer primeiro a regrinha do sinal. Menos aqui com mais vai ficar menos. Esse menos com aquele mais, menos de novo. E esse menos aqui com esse menos vai ficar mais. Então, o nosso resultado vai ser positivo. Já sabemos isso. Agora, vamos fazer a multiplicação. Agora vamos precisar de uma calculadora também. 27 vezes 9, não sei. 3 vezes 9 vezes 9 vezes 27. Então, aqui vai dar 6.561. 6.561. E na parte de baixo, 5 vezes 25 vai dar 125. Aqui, como eu tenho 100 e 1000, simplesmente eu coloco zeros aqui, tá? Não preciso me preocupar com as multiplicações. E aí, esse aqui é o meu resultado final. 6.561 sobre... Um pontinho aqui, 12 milhões e 500 mil. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Professor, nesse caso eu não consigo cortar os zeros ali? Peraí. Aqui? Isso, Não, não? não, porque os zeros estão na parte de baixo, né? Se eu tivesse um zero aqui na parte de cima, vou, por exemplo, colocar aqui Ah, em entendi. vermelho. Invertida. E isso, se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, né, tivesse mais zeros aqui, aí sim, esses zeros eu poderia cortar com esses aqui de baixo. Mas como Entendi. eles estão na parte de baixo, eu não consigo. Não, obrigada. Uhum. Vamos aqui pegar mais um exemplo de potência. Vamos pegar aqui a letra D, que eu acho que envolve bastante coisa diferente.
que na letra D, eu tenho bastante potências diferentes aqui, né? Tem umas potências negativas, uns expoentes fracionários. O que isso significa? Bem, a gente sabe, então a gente viu ali no exemplo anterior, que se eu tenho lá 5 ao quadrado, o expoente me diz que eu tenho que colocar 2 vezes o 5 e multiplicar isso, né? Que gera 25 e não gera 10, tá? Não é 2 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25, beleza. Agora, o que significa o 5 na menos 2? O que esse expoente negativo está fazendo ali? O que esse menos 2 está fazendo aqui? Esse menos 2 está me dizendo que eu tenho que inverter a fração. Mas qual fração? 5 sobre 1. Então, o menos inverte a fração, vai ficar 1 quinto. E aí eu mantenho a potência igual, quadrado. Tirei. O menos só faz isso. Troca a ordem, numerador com denominador. Troquei a ordem deles. E mantenho o expoente 2. E aí sigo operando, né? O 2 quer dizer que eu vou copiar 2 vezes. Copio, então, 2 vezes e multiplico. 1 sobre 25 avos, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse lá 3 meios elevado na menos 5. Então, esse menos aqui só me diz que eu tenho que inverter essa fração. Então, eu vou inverter o 3 meios, vai virar 2 terços, e mantenho potência 5. E aí sigo operando normal. 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3, e aí 5 vezes. Certo, né? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. 3 vezes 3, 9, 81. 81 vezes 3 dá 243. Tá? Aqui é par, não dá para dividir por 3, só por 2, e aqui não dá para dividir por 2. Então, esse aqui é na forma irredutível, certo? Então, expoente negativo gera uma inversão da fração, tá? Então, sempre que eu tiver expoente negativo, eu tenho que pegar a minha fração e inverter, e aí depois que eu invertir, aí sim eu aplico a potência, tá? Agora, a segunda coisa que tem aqui são esses expoentes aqui, ó, fracionários, né? Essas raízes loucas aqui. O que significa 2 na 1 meio? Esse expoente fracionário, ele veio de um radical, ou de uma raiz, tá? Esse cara aqui de baixo, ele vai lá para o índice da raiz. E esse outro aqui vai lá para dentro da raiz, como expoente da base. Ou seja, o 2, que é aqui o denominador da minha fração, ele vira índice da minha raiz. E o 1, que era numerador da fração aqui do expoente, ele vira expoente aqui do carinha dentro da raiz. Então, isso aqui, 2 elevado a 1 meio, nada mais é que raiz quadrada de 2. E o inverso também vale. Se eu tenho raiz cúbica de 2 quintos, por exemplo. Se eu quero transformar isso aqui numa potência, eu vou pegar a base, que é 2, mantenho ela, e aí o que eu faço? Eu vou gerar uma fração, onde o denominador, então a parte de baixo dessa fração, é o índice da raiz, que é 3. E a parte de cima, que é o expoente que estava aqui dentro, vai para o numerador, 5. Então quer dizer que minha raiz cúbica de 2 elevado a 5, a raiz cúbica de 2 quintos, 2 quintos não, de 2 elevado a 5 é 2 elevado a 5 terços. Índice da raiz, expoente da base. Tá? Sempre o denominador é índice da raiz e o numerador é o expoente da base. Isso aqui facilita, por exemplo, se a gente tiver uma aqui, raiz quadrada de 3 na 8, 3 elevado a 8. Isso aqui eu transformo numa fração
que vai ficar? O 8 vai para o numerador. Quando eu não tenho ninguém aqui, significa que é 2, né? Então, raiz quadrada, índice 2. E o 2 que está aqui vai para o denominador. 8 dividido por 2 é 4. Então, ao invés de eu calcular uma raiz quadrada de um número muito grande, eu simplesmente transformo isso aqui numa potência, resolvo a divisão e aí resolvo somente a potência, né? Que vai ser 3 vezes 3, 4 vezes. Certo? Bem, aqui tem um resuminho das potências e das características, né? Só para fechar aqui, que é uma coisa que eu acho que vai aparecer ali depois, aqui a gente falou de expoentes negativos, fracionários e positivos, tá? E aí existe o elemento do meio, né, que é o zero. O que que acontece quando o expoente é zero? Sempre que o expoente for zero, o resultado é 1. E aí independente da base, tá? A base pode ser tanto positiva quanto negativa. Fracionária, raiz, aí é independente. A gente poderia ter aqui raiz de 2/3 elevado a zero. Isso aqui nada mais me importa, porque o resultado vai ser 1. Tá? Então, expoente zero, o resultado é sempre 1. Tá? E aqui a gente tem uma representação de uma dízima periódica e de um elemento 1 aqui, que vai dar algum probleminha depois. Vamos resolver na próxima página aqui. Consigo colar aqui. Consigo resolver essa nossa questão da letra D. Vamos lá. Primeiro, daí aqui já tem uma ordem maior, né? Porque além da divisão e da multiplicação, eu tenho radicais e potências. Tudo é potência, né? Então a primeira coisa que eu tenho que resolver, além do que está dentro dos parênteses e dos colchetes, são as potências, para depois resolver as multiplicações e divisões. E as raízes, né? Então eu já começo resolvendo essa primeira raiz aqui. Raiz quadrada de 4 sobre 25. Aqui eu estou tirando a raiz de todo mundo, tanto do numerador quanto do denominador. Então, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 25, 5. Já resolvi a primeira potência, estava do lado de fora, não atrapalhou em nada. Agora vamos para essas aqui. Menos aqui, copio a divisão. Potência de potência, né, que eu tenho 2 elevado na menos 2, elevado na 1 meio. Quando eu tenho potência de potência, eu multiplico elas. Então, eu vou ter 2 elevado na menos 2 vezes menos 1 meio, certo? Estou multiplicando os expoentes, né? Porque é a mesma coisa que eu fizesse 2 ao quadrado elevado na 3. Esse índice diz que a minha base tem que ser copiada 3 vezes. Então, fica 2 na 2 vezes 2 na 2, 2 na 2. E aí, cada uma das bases tem que ser copiada 2 vezes, né? Então, desse aqui eu copio 2, desse outro mais 2, e desse outro mais 2. Então, eu tenho 3 aqui, né? Que isso aqui é exatamente 2 na 6. Tem 6 elementos 2 aqui se multiplicando, tá? Essa ida e essa volta aqui que a gente fez, aqui tem que multiplicar, tem uma quantidade de elementos sendo multiplicados, tá? Que eu posso sempre, dessa primeira parte, né, desse produto, transformar numa potência. E isso depende muito do problema que a gente está trabalhando, tá? Nem sempre resolver a potência é a parte mais indicada a se fazer. Tá? Às vezes a gente precisa do elemento na forma de potência mesmo, porque fica mais simples e mais rápido de resolver o problema. Tá? Então voltamos aqui, resolvemos a primeira raiz. Agora vamos pro segundo parênteses aqui, né, para o primeiro parênteses. Resolvemos a parte de cima, ainda não, né? Então eu já sei que quando eu tenho potência de potência, que é nesse caso aqui, eu tenho que multiplicar. Então eu vou multiplicar o menos 2 com o menos 1 meio. Tá? Depois a gente vê quanto é que dá. E aqui eu tenho uma operação de 1 menos uma dízima periódica. A minha dízima periódica é o 0, 9, 9, infinito. Então se repete infinitamente o 9. Tá? A gente não vai entrar muito nessa parte de representação de dízima periódica, tá? Mas isso aqui é exatamente 9
sobre 9, que é 1, tá? Quando a gente tem uma dízima periódica, o elemento que está se repetindo, que nesse caso aqui é o 9, ele é colocado aqui no numerador, e para cada elemento que se repete, eu coloco um 9 no denominador. Então, essa fração aqui, essa dízima periódica, 0,999 infinito, é exatamente 9 sobre 9, que é 1, tá? Se a gente fosse falar de arredondamento no computador, esse número aqui, você não conseguiria operar com ele sempre transforma direto para 1. Tá? Então, se a gente enxergar uma dízima periódica aí, 0,999 infinito, isso aqui é exatamente 1, né? Que na representação exata da fração, isso ali dá 1, tá? Então, quer dizer que esse expoente aqui, 1 menos 0,99, é 0, né? Então, isso aqui eu tenho 2 na menos 5 elevado na 0. Beleza. Isso aqui, então, a gente já sabe que é 1, que vai resolver só a parte de cima. Vamos colocar o menos aqui. Vamos resolver essa divisão, essas potências aqui, e depois essa potência de cá. 2 elevado na menos 2. Então, o menos aqui está indicando que eu tenho que inverter a fração. Mas qual fração? Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Que isso aqui é uma potência, e aqui embaixo eu tenho outra potência. Tá? Esse menos não envolve o 9. Ele é só potência do 2. Então, a fração que a gente vai inverter é 2 sobre 1, que vai dar 1 meio. Tá? Isso aqui é o quadrado. E aqui na parte de baixo tem uma raiz, né? 1 meio, 9 na 1 meio, que foi o que a gente fez aqui no slide anterior, né? 1 meio é exatamente a raiz quadrada, né? Então, sempre que a potência for 1 meio, eu estou falando de raiz quadrada. Então, eu tenho raiz quadrada de 9 aqui. Depois, no próximo passo, a gente resolve essas duas potências aqui ainda. Vamos eliminar esse parêntese agora. Resolvendo a potência mais externa, menos 1, o que ele está me dizendo? O menos vai fazer eu inverter a fração. Então, vai ficar menos 2 ao cubo. E aqui, embaixo, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. E aí, o 1, como potência, eu posso excluir. Ficamos assim, certo? Então, vamos para a próxima parte. 2 quintos, copiei aqui, dividido. Agora, vamos resolver esse parêntese aqui. Ó. Menos 2 vezes 1 meio, quando eu faço este produto aqui, eu estou multiplicando 2 com menos 1 e 1 com 2. Então, vai ficar... Vamos colocar aqui de um ladinho. Vou copiar aqui, olha essa parte. Menos 2 vezes menos 1 meio. Multiplico, menos com menos vai dar mais. Eu vou ficar 2 sobre 2, isso aqui é 1. Tá? Então, exatamente isso aqui é menos 2 elevado a 1. Então, fica assim. E esse denominador, expoente zero, torna toda a base igual a 1. E aí, resolvemos essa primeira potência. Vamos à segunda fração. 1 meio ao quadrado, eu vou elevar a parte de cima ao quadrado, que é 1. E a parte de baixo ao quadrado também, né? Eu multiplico aqui, copio 2 vezes. Então, 1 vezes 1 e 2 vezes 2. Raiz quadrada de 9, que número que eu elevo ao quadrado aqui dá 9, aqui vai dar 3. Dividido, e aí resolvo aqui esses carinhas. Olha aqui. Menos 2 ao cubo, expoente ímpar, base negativa, mantenho o sinal. Então, vai ficar menos 8. Tá? É simplesmente multiplicação. Aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Eu tenho raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, mas que é negativo. Tá? Se a gente transformasse isso aqui em fração, vamos fazer em fração não, em potência. Então, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Então, ficaria assim, menos 3
elevado na 2 sobre 2. Isso aqui daria 1, né, elevado a 1, então eu queria dizer que a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é menos 3. Mas onde é que está o erro aqui? O erro é que não existe raiz cujo resultado é um número negativo. A raiz é sempre um número positivo. Então, nesse caso, eu teria que elevar ao quadrado. Então, eu daria 9, positivo, né? Elimino esse sinal. E aí, o resultado final seria 3, positivo, tá? Porque só existe raiz de número positivo. Não existe dentro do conjunto dos reais raiz de número, raiz quadrada, né? De número negativo, tá? Então, isso aqui não faria sentido, ok? Apesar de estar todas as operações corretas, o resultado final não faria sentido matematicamente falando, tá? Então, aqui eu levaria ao quadrado e aí depois extrairia a raiz. Então, aqui eu já sei que isso são 3. Professor, só um parênteses. Ali, se eu tivesse que fazer, por exemplo, menos 3 vezes menos 3, os sinais negativos poderiam dar positivo. Eu não posso pensar assim? Pode pensar assim também, é a mesma coisa. Segue a mesma lógica, né? Isso, da minha mesma lógica, isso. Tá. Daria o 9 aqui, que aí você conseguiria tirar a raiz. E aí, seguindo aqui, o que a gente tem que fazer ainda? As divisões e as multiplicações, que é o que restou, né? Então, 2 quintos dividido por menos 2 sobre 1. Aqui eu copio a primeira fração, 2 quintos. Multiplico pelo inverso da segunda. 1 menos 1 meio, né? Menos, aqui vai ficar 1 quarto dividido por 3. Então, é 1 quarto vezes, que é 1, né? 1 terço, tá? Inverti a fração de baixo. Vou botar um parênteses aqui, só para diferenciar. Dividido por menos 8 terços. Deixa eu apagar aqui essa parte do lado para a gente ir fazendo aqui do lado. Muito bem. Vamos fazer a multiplicação aqui da primeira parte. Então, 2 quintos vezes menos 1 meio. Aqui vai dar menos 2 décimos. Multipliquei o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Menos, aqui vai dar 1 dozeavos na multiplicação. E aí, esse menos aqui eu posso colocar entre parênteses. Dividido por menos 8 terços. E aí resolvemos aqui essa parte. Então vai ficar menos 2 sobre 10 menos. Abro parênteses aqui. MMC não, né? Copio a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda. Menos 3 oitavos. Multiplicação direta, então menos 2 décimos menos 3 sobre 16,96. E aí aqui eu vou fazer MMC. Entre 10 e 96, mas tem uma outra página aqui. Então vamos colocar mais uma. Vou fazer aqui MMC entre 10 e 96. Vai dar por 2, 5. Aqui dá 48. Aqui dá por 2 dá 5. 24 por 2. 12. 5 dá 6, dá por 2, dá 5, dá 3, dá por 3, vai dar por 5. 3, né? Então é 96 vezes 5 o MMC, né? 2 vezes 4,
2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 3, 96. Vezes 5, 96 vezes 5 dá 30, 480. Então, esse é o mínimo entre 10 e 96. Então, 5 vezes 96, né? 480. Então, aqui dá 48, né? Quando eu faço a divisão. 48 vezes 2 dá menos 96. Aqui menos com menos vai ficar positivo. 48, 480 dividido por 96 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Então, aqui 96 menos 15 vai dar 81. Aí aqui eu tenho que sempre considerar o sinal do maior. Então, menos 81 sobre 480. 81 dá por 9. Já o 48 não dá por 9 nem por 3. E aí fica assim, tá? Então, essa aqui é a nossa fração irredutível. E é isso aí. Dúvidas? Sim, não, talvez? É umas contas loucas, né? Mais pro lado, o que mais que a gente tem? Aqui tem mais algumas. Mais para complicar a vida de vocês. A nossa aula é até agora às 9. Não sei se vocês querem que eu faça mais alguma questão. Senão eu posso deixar isso aqui para vocês tentarem fazer. E aí na próxima aula a gente começa corrigindo elas antes de retomar o próximo conteúdo. Não sei o que vocês acham. Eu acho interessante a gente tentar fazer alguma coisa, professor, para ver até que ponto a gente consegue e onde que está surgindo todas as dúvidas. Uhum. Daí vocês tentam fazer em casa isso? No meu caso, eu acho que é melhor eu tentar. E daí a gente vê, vamos ver o que o resto do grupo acha também. Uhum. Essa aula vai ficar gravada e eu vou deixar ela já disponível o mais tardar amanhã de manhã, daí vocês podem reolhar tudo que a gente já fez, né? Se vocês Diga. Professor, eu também prefiro ir tentando fazer, porque minhas dúvidas geralmente aparecem quando eu vou fazer, né? Certo, não, tranquilo, pode ser então. Aí, assim, na semana que vem a gente pode começar, para aqueles que tiverem dúvida, às 19, e a gente vai tirando as dúvidas desses exercícios até às 19h50, depois a gente faz um intervalinho e começa a aula às 8. O que vocês acham? Pode ser, eu acho, professor. Beleza. E aí a gente consegue matar todos esses exercícios aí, e aí não fica nenhuma dúvida. Eu só vou pedir para vocês colocarem um nome aqui no chat para ficar como uma lista de presença, tá? De todos que tiveram aí. Se alguém saiu antes, não sei se alguém saiu antes, aí vocês coloquem o nome ali para mim, só para me deixar registrado enquanto está gravando aqui, tá? E aí, caso surja alguma dúvida antes, se vocês quiserem marcar atendimento antes ali, sem problemas, tá? Pode falar, Andressa. Aí a gente pode marcar ali na segunda ou na terça algum atendimento. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui por hoje. E aí tentem fazer os exercícios, eu já vou deixar
disponíveis lá na nossa página do Moodle, certo? Ok, professor. Então eu vou tentar fazer os exercícios aí, vou começar pelas mais fáceis e vou seguir em frente. E estamos liberados então. Estão liberados, tá? Bom, obrigado. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.